Ô, doutor, como vai, senhor? Tudo bem? Você quer falar? Vamos falar amanhã, acho que... Eu tinha médico, eu vou ver se... Não. Senão à tarde. Tá certo, eu vejo certinho, aviso o senhor. Obrigado. O que é isso aqui? Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária. Encontram-se presentes os excelentíssimos senhores conselheiros Irã Coelho das Neves, Marisa Serrano, Ronaldo Chadid, Osmar Domingues Jerônimo, Gerson Domingos e o representante do Ministério Público de Contas, Procurador-Geral de Contas, doutor José Edo Camilo. Em discussão, ato número 29 da sessão ordinária, realizada no dia 10 de dezembro de 2014. Os senhores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada. Com a palavra, a senhora chefe da Secretaria das Sessões para a leitura do expediente. Não há expediente a ser lido. Com a palavra, os senhores conselheiros para a apresentação de proposições. As palavras, senhor presidente. Palavra ao conselheiro Irã Coelho das Neves. Senhor presidente, conselheiro Valdir Neves, senhores conselheiros, senhora conselheira, ilustre procurador de contas. Senhor presidente, a augusta Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio do ofício número 3.568/2014, datado de 3 de dezembro de 2014, recebido no meu gabinete no dia 2 de fevereiro de 2015, cujo expediente encaminha a indicação de autoria do ilustre deputado Pedro Kemp, requerendo providência desta Corte de Contas no sentido de haver esclarecida a alienação dos imóveis pertencentes ao patrimônio do Estado de Mato Grosso do Sul, realizada conforme aviso da resolução de leilão de número 09/2014, SAD, publicado no Diário Oficial do Estado, número 8.781, de 12 de novembro de 2014, em aparente desacordo com a legislação vigente, visto que a alienação onerosa padece de vício de legalidade por ausência da autorização legislativa, no entendimento do ilustre parlamentar signatário do indicativo. A matéria encontra amparo na nossa disposição regimental, que assim a disciplina, verbos, artigo 134, o conselheiro ou representante do Ministério Público de Contas. 1. Formular pedido de informação com a finalidade de obter do jurisdicionado os esclarecimentos necessários sobre ato ou fato sujeito ao controle externo do tribunal. 2. Propor averiguação prévia, que é o que pretendemos fazer, com a finalidade de executar qualquer dos instrumentos de fiscalização previstos nos artigos 26, 28 e 31 da Lei Complementar 160, de 2012, observado o disposto nos artigos 175 e 189 do Regimento Interno, no que couber. Parágrafo 1º. A proposição de averiguação prévia poderá ser feita, conforme o caso, independentemente da formulação prévia de pedido de informação. Parágrafo 2º. Pedido de informação ou proposição de averiguação prévia será deliberado pelo Tribunal Pleno quanto à sua admissibilidade e na mesma sessão em que for apresentado. A alienação de bens imóveis, ressalvada a execução contemplada no artigo 19 do Estatuto das Licitações e Contratos, constitui atividade que escapa ao mero ato de gestão da coisa pública, razão pela qual somente poderá ser praticada mediante expressa autorização legislativa, conforme consignado no artigo 17 da Lei Federal 8666/93, regedora da matéria no âmbito nacional. Como é disso, no caso da alienação onerosa de imóveis, a modalidade licitatória a ser adotada pelo gestor público refoge ao poder discricionário que lhe é inerente, pela simples razão de que, nessas hipóteses, a modalidade a ser adotada vem estabelecida pelo legislador ordinário como sendo concorrência, como única modalidade apta a legitimar a baixa patrimonial, ressalvadas as exceções de natureza exaustiva, consignadas nas alíneas do inciso 1 do mencionado artigo 17,
além daquelas hipóteses contempladas no artigo 19, ambos do Estatuto Licitatório e Contratos, sendo, portanto, um ato vinculado, como bem anota o ilustre deputado Pedro Kempis em seu indicativo, documento anexo. O leilão é a modalidade específica para amparar procedimentos licitatórios instaurados visando a alienação de bens inservíveis para a administração pública ou derivados de procedimentos judiciais ou dação em pagamento, conforme se afere do texto legal verbis. Artigo 19. Os bens imóveis da administração pública, cuja aquisição haja derivado de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento, poderão ser alienados por ato da autoridade competente, observadas as seguintes regras. 1. Avaliação dos bens alienáveis. 2. Comprovação da necessidade ou utilidade da alienação. 3. Adoção do procedimento licitatório sob a modalidade de concorrência ou leilão. Destarte, em exame preliminar, ressaltam as hipóteses presentes. 2 aspectos relevantes. Primeiro, a alienação, como noticiada, não aduz a nenhum diploma legal autorizativo de tal prática ou relacionada à procedência dos imóveis alienados, fato que não autoriza a presunção de se tratarem de imóveis inerentes às hipóteses previstas no artigo 19 da Lei Federal 8666, onde a autorização legal é presumida. E 2, mesmo que omisso o procedimento quanto à autorização legal para alienação onerosa dos imóveis mencionados, avulta a necessidade do esclarecimento quanto à utilidade ou necessidade da referida alienação ou comprovação de que os referidos imóveis foram adquiridos em decorrência da execução fiscal ou similar, fato que autorizaria a alienação como realizada. Por todo o exposto, tens que a alienação de bens imóveis do Estado, realizada à revelia das disposições constitucionais e legais, constitui ato nulo de pleno direito, com os consectários próprios em desfavor do agente público que a praticou, fato que merece, sem dúvida, pronta intervenção desta Corte de Contas ante aos indícios da prática de atos cometidos em desacordo com as regras estabelecidas no atual ordenamento jurídico, visto que não demonstrada a origem, procedência ou forma de desincorporação do patrimônio público dos imóveis alienados e, por consequência, a obrigatoriedade da adoção do procedimento licitatório realizado na modalidade de concorrência, precedida da indispensável autorização legislativa. Isso posto, senhor presidente, senhores conselheiros, e tendo em vista que a unidade técnica em consulta no banco de dados desta Corte de Contas constata que não houve um encaminhamento das cópias dos contratos de promessa de compra e venda para o exame, nos termos regimentais, conforme atesta a CI número 01/2015, de 4 de fevereiro de 2015, é a presente proposição instrumento apto a deflagrar o processo investigativo visando a apuração dos fatos com a urgência que o caso requer. É a proposição, senhor presidente. Consulto os senhores conselheiros se concorda com a proposição. Conselheira Marisa Serrano. De acordo. Conselheiro Ronaldo Chadid. De acordo. Conselheiro Osmar Domingues Jerônimo. De acordo. Conselheiro Gerson Domingues. De acordo. Aprovado o mando do expediente. Com a palavra, ilustre conselheiro Ronaldo Chadid. Excelentíssimo senhor conselheiro presidente, Valdir Neves Barbosa, senhor representante do Ministério Público de Contas, senhores conselheiros, proposta de averiguação prévia na Prefeitura Municipal de Campo Grande. Venho à presença de Vossa Excelência e dos demais membros deste egrégio Tribunal Pleno, com fulcro no artigo 134, inciso 2, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, apresentar proposta de averiguação prévia para apurar possíveis irregularidades ocorridas em procedimento licitatório, concorrência número 12/2013, deflagrado pela Prefeitura Municipal de Campo Grande para a contratação de serviços de publicidade e propaganda. Antes de expor as razões que fundamentam a presente proposição, devo esclarecer que os fatos narrados a seguir foram iniciados no ano 2013, com a deflagração do procedimento licitatório concorrência número 12/2013, período em que a fiscalização do município de Campo Grande não era competência desta relatoria, razão pela qual as providências aqui propostas
não serão tomadas como decorrência natural do dever de ofício deste conselheiro. Segundo informações que oficiosamente chegaram ao meu conhecimento, o procedimento licitatório em referência estaria maculado por irregularidades que, se comprovadas, frustrariam o caráter competitivo do certame e caracterizariam fraude à licitação, sujeitando seus responsáveis às penas previstas em lei. Os relatos apresentados apontam que o processo administrativo número 83.431/2013-84 não teria sido devidamente formalizado e estaria carente de autuação regular, principalmente em razão da ausência de rubricas na numeração de suas páginas, de documentos juntados sem o devido protocolo, além de autorizações e ordenamento de despesas sem assinatura do responsável legal. Informam ainda que os nomes dos participantes da subcomissão técnica, composta mediante sorteio para análise e julgamento das propostas, não teriam sido previamente cadastrados conforme determinação expressa no artigo 10, parágrafo 2º, da Lei 12.232/2010. Segundo o que nos fora informado, haveria apenas uma inscrição em branco, em seguida a relação dos nomes sem a necessária assinatura do responsável pela Central Municipal de Compras e Licitações de Campo Grande. Posteriormente, mais uma vez, sem a assinatura do responsável legal, teria havido a republicação da relação anteriormente apresentada para substituir um dos nomes que compunham o aviso anterior, colocando em seu lugar o da senhora Márcia Regina Scherer, que sequer fazia parte da relação dos membros a serem sorteados para a composição da subcomissão. Uma vez composta irregularmente, seus membros teriam recebido e manuseado as propostas técnicas apresentadas, conforme declaração que integra os autos daquele processo. Na época dos fatos, a ex-assessora de imprensa da Prefeitura Municipal, senhora Márcia Regina Scherer, então integrante da subcomissão de análise e julgamento das propostas técnicas, postou nota em sua página da rede social Facebook, que repercutiu na imprensa local, admitindo que, antes de sua exoneração, ela e os outros 2 membros haviam recebido oficialmente os envelopes com as propostas e iniciado o processo de julgamento. Na ocasião, alertou ainda que a continuidade do certame estaria comprometida e sob suspeita, já que somente a subcomissão escolhida anteriormente à entrega das propostas seria competente para julgá-las. Segue a mensagem publicada. Bom dia a todos e todas. Como muitos sabem, eu fazia parte da subcomissão técnica que julgaria as propostas da licitação de publicidade da Prefeitura de Campo Grande. Com minha exoneração, automaticamente deixei de fazer parte dessa subcomissão. Porém, antes da exoneração, a subcomissão já havia recebido oficialmente os envelopes com as propostas e iniciado o processo de julgamento. Eu, junto com a Ana Rita Amarília e Antônio Marques, abrimos envelopes, lemos e manuseamos boa parte das propostas. Com a nossa saída, creio que a continuação da licitação fica comprometida e sob suspeita, pois somente a subcomissão escolhida anteriormente à entrega das propostas pode julgar. A notícia de que uma nova subcomissão está sendo formada depois da entrega e abertura dos envelopes, publicada no Dia Grande de hoje, 8 de abril, me causou estranheza. Por isso enviarei um e-mail às agências comunicando esse fato para que não ocorra nenhuma tentativa de fraude num processo tão aguardado pelo mercado publicitário. Depois disso, a comissão foi destituída, os integrantes com vínculo com a administração municipal foram exonerados e a comissão de licitação teria dado prosseguimento ao certame, convocando outras pessoas para compor uma nova comissão, não obstante o prévio acesso dos antigos membros aos invólucros da via não identificada das propostas. Finalmente, ainda sobre irregularidades na subcomissão técnica, os relatos que nos foram feitos indicam suposta atuação de suplente sem o pedido de afastamento do titular. A senhora Priscila Lopes Vaz teria sido chamada a compor a subcomissão
A revelia do pedido de afastamento do membro titular, senhor Antônio Marques de Almeida, contrariando a disposição legal que determina que os integrantes sejam escolhidos através de sorteio feito dentre nomes previamente cadastrados. É o que nos fora relatado. Diante da análise preliminar dos fatos apresentados, considerando que todos os relatos são verossímeis e demandam a atuação fiscalizatória desse tribunal para prevenção e interrupção de possível dano ao erário ou seu agravamento, proponho que a realização de averiguação prévia na Prefeitura Municipal de Campo Grande seja admitida pelo plenário desta Corte, nos termos do artigo 134, parágrafo 2º do Regimento Interno, com a finalidade de execução do instrumento de fiscalização e inspeção previsto no artigo 29 da Lei Complementar número 160/2012. É a proposição, senhor presidente. Consulto os senhores conselheiros para manifestação. Conselheira Marisa Serrano. De acordo? Conselheiro Osmar, Irã Coelho das Neves, aliás. Concordo com a proposição. É que eu, primeiramente, as damas, né? Conselheiro Osmar Domingos Jerônimo. De acordo. Conselheiro Gerson Domingos. De acordo, senhor presidente. Aprovado, vai ao expediente. Temos aqui, inicialmente, o processo do excelentíssimo senhor conselheiro relator Gerson Domingos, objeto de pedido de vistas pela excelentíssima senhora conselheira Marisa Serrano, antes de ser relatado. Processo TC 20.537, 2014, Prefeitura Municipal do Paraíso das Águas. Eu quero solicitar a Vossa Excelência a prorrogação do pedido de vistas do processo 20.537, 2014, consulta feita da Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas para a próxima sessão deste pleno. Com a palavra o senhor Procurador-Geral de Contas, doutor José Edo Camilo. Nesse caso, senhor presidente, a respeito do pedido de prorrogação, está regimentalmente previsto, não há o que questionar. Processo sobre a relatoria do conselheiro Irã Coelho das Neves, quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo do Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul. Consulto o conselheiro relator se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para apresentação do seu parecer. Senhor presidente, ilustres conselheiros, ilustres conselheiras, senhores funcionários. Processo da relatoria do conselheiro Irã Coelho das Neves, relacionados na pauta, cujos pareceres nós vamos manter nesta oportunidade. São os pareceres, senhor presidente. Com a palavra, conselheiro Irã Coelho das Neves, relator da matéria, para proferir a leitura dos seus relatórios e votos. Senhor presidente, senhor procurador de contas, doutor José Edo Camilo, senhores conselheiros, senhora conselheira, senhores funcionários. Nosso primeiro processo, senhor presidente, é de número 2.410/2010, que trata do balanço geral do Fundo Municipal de Investimentos Sociais de Chapadão do Sul, correspondente ao exercício de 2009, tendo como responsável o senhor Juscelito Kruger. Com o acolhimento do parecer do Ministério Público de Contas, o voto é no seguinte sentido: pelo julgamento da mencionada prestação de contas como contas regulares, pela intimação do resultado de julgamento às autoridades administrativas competentes e demais interessados. Voto nesse mesmo sentido para os processos 17.315/2012, que cuida da prestação de contas de 2011, do Fundo Municipal de Assistência Social do São Gabriel do Oeste, tendo como gestor o senhor Sérgio Vanderlei Silva. 17.335/2012, relativa à prestação de contas de 2011, do Fundo Municipal Professora Clarice Rondon, de Cultura, Desporto e Lazer, de Coxim, tendo como titular a senhora Dinalva Garcia Lemos de Moraes Mourão. 17.345/2012, que trata da prestação de contas de 2011, da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul, tendo como responsável o senhor José Carlos Barbosa. 4.973/2012, pertinente à prestação de contas de 2011 do Fundo de Habitação de Interesse Social do São Gabriel do Oeste, sob a responsabilidade do senhor Sérgio Vanderlei Silva. 5.068/2012, que cuida da prestação de contas de 2011 do Fundo Municipal de Investimentos Sociais de Coxim, tendo como responsável a senhora Dinalva Garcia Lemos de Moraes Mourão.
e 5.193, 2012, concernente à prestação de contas de 2011 do Fundo Municipal de Investimentos Sociais de São Gabriel do Oeste, tendo como titular o senhor Sérgio Vanderlei Silva. E, por último, senhor presidente, o processo de número 15.935, 2013, tendo como objeto o pedido de revisão interposto pela senhora Aparecida Cirlei Casac Bernardes de Melo, presidente à época do Fundo Municipal de Saúde de Aparecida do Taboada, em face do acordo 242/2012. Acolhendo o parecer do Ministério Público de Contas, o voto foi preferido nos seguintes termos: pelo conhecimento e provimento do pedido de revisão para desconstituir o veranano acordo e, por consequência, proferir uma nova decisão, julgando como contas regulares a prestação de contas anual do Fundo Municipal de Saúde de Aparecida do Taboada, referente ao exercício financeiro de 2010, em razão da superveniência de novos documentos que foram capazes de elidir a prova anteriormente produzida, alterando o resultado do julgamento. Pela intimação do resultado do julgamento, autoridades administrativas competentes e demais interessados. São os votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e votos do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como vota a conselheira Marisa Serrano? Com o relator. Conselheiro Ronaldo Chadid. Com o relator. Conselheiro Osmar Domingos Jerônimo. Com o relator. Conselheiro Gerson Domingos. Com o relator. Aprovado por unanimidade, vão ao expediente. Processo sob a relatoria da conselheira Marisa Serrano, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia e devidamente publicados em resumo do Diário Oficial Eletrônico desse Tribunal de Contas. Consulta a conselheira relatora se deseja de relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Colhendo o plenário, processos da relatoria da conselheira Marisa Serrano, são 5 ao todo, cujos pareceres mantemos nesta oportunidade, são os pareceres. Com a palavra, a conselheira Marisa Serrano, relatora da matéria, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, senhores e senhoras. Os processos sobre a minha relatoria são os seguintes. Processo 5.388/2013, da Câmara Municipal de Amambai, responsável Roberto Rojo Rodrigues. Uma prestação de contas de gestão de 2012. Acolhendo a análise da equipe técnica, voto no sentido que as contas sejam julgadas como contas regulares com ressalva. Processo 6.134/2013, do Fundeb de Itacuru, responsável Cláudio Rocha Barcelos, prestação de conta de gestão de 2012. Acolhendo a análise da equipe técnica e do Corpo Especial de Auditoria e do Ministério Público de Contas, voto no sentido que as contas sejam julgadas como contas regulares. Processo 3.985/2012, da Câmara Municipal de Cacilândia, responsável Valdeci Pereira da Costa, prestação de contas de gestão de 2011, acolhendo em parte a análise da equipe técnica do Corpo Especial e do Ministério Público de Contas, voto no sentido que as contas sejam julgadas como contas regulares com ressalva. Processo 1223/2012, da Prefeitura Municipal de Brasilândia, responsável Antônio de Pádua Tiago. Assunto é um relatório de inspeção ordinária de 2010, ordinária 10 de 2011, referente ao período de janeiro a dezembro de 2000, ao período de janeiro a dezembro de 2010. Eu acompanho, em parte, o entendimento do corpo técnico e o parecer do Ministério Público de Contas e voto, 1, pela irregularidade dos atos e procedimentos apurados no relatório de inspeção, decorrente das seguintes impropriedades: licitações irregulares, ausência de remessa de contratos, ausência de licitação, não comprovação de despesas, ausência de controle do consumo de combustível. Segundo, pela aplicação de multa regimental no valor de 150 alfermes ao ordenador de despesa em razão das irregularidades acima mencionadas, pela impugnação do valor de R$ 30.932,01 referentes às despesas efetuadas com a aquisição de materiais diversos, hidráulico-elétrico, sem a correspondente prestação de contas, atribuindo tal responsabilidade ao senhor Antônio de Pádua Tiago, que deverá restituir a respectiva quantia aos cofres municipais de Brasilândia, monetariamente corrigida, concedendo-lhe, para tanto, o prazo de 60 dias. E pela recomendação para que o responsável pelo órgão adote providências no sentido de criar mecanismos de eficiência no controle de gastos de combustível pelos veículos da Prefeitura. Processo 120.150, de 2012. Prefeitura Municipal de Brasilândia, responsável Antônio de Pádua Tiago, relatório de auditoria número 112 de 2012, referente ao período de janeiro a dezembro de 2011.
Eu acompanho em parte o entendimento do corpo técnico e o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela irregularidade dos atos e procedimentos apurados no relatório de auditoria decorrente da ausência de controle de consumo de combustível, pela aplicação de multa regimental no valor de 50 UFERMs ao ordenador de despesa durante o período inspecionado, pela recomendação para que o responsável pelo órgão adote providências no sentido de criar mecanismo de eficiência no controle de gasto de combustível pelos veículos da Prefeitura. Nos processos relatados onde há incidência de multa, as mesmas deverão ser recolhidas ao FUNTC no prazo regimental e o resultado do julgamento será comunicado às autoridades competentes. É esse o meu relatório, senhor presidente. Em discussão, os relatórios de voto da conselheira relatora. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como voto, o conselheiro Irã Coelho das Neves. Acompanhe a relatora. Conselheiro Ronaldo Chadid. Com a relatora. Conselheiro Osmar Domingos Jerônimo. Com a relatora. Conselheiro Gerson Domingos. Com a relatora. Aprovado por unanimidade ao expediente. Processo sob a relatoria do conselheiro Ronaldo Chadid, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal de Contas. Consulta ao conselheiro relator se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Colendo plenário, ratificamos integralmente os pareceres emitidos nos 4 processos da relatoria do conselheiro Ronaldo Chadid. São os pareceres. Com a palavra, o conselheiro Ronaldo Chadid, relator da matéria, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, servidores desta Corte de Contas. Processos a cargo desta relatoria são os seguintes: 4.181/2013. Trata-se de prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde de NIUAC, referente ao exercício financeiro do ano 2012, responsabilidade da senhora Ilka Corral Mendes Domingos. Acolho os pareceres da auditoria e do Ministério Público de Contas e voto pelo julgamento como contas regulares nos termos dos dispositivos legais adotados no voto. Processo 11.904/2010, em exame o recurso ordinário interposto pelo senhor José Antônio Assad Faria, ex-prefeito do município de Ladário, em face da decisão simples número 246/2013. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pelo conhecimento e provimento parcial do presente recurso para o fim de declarar a regularidade do procedimento licitatório na modalidade convite número 79/2009, da formalização e da execução financeira do contrato administrativo número 98/2009, reduzir a multa imposta ao recorrente para o valor correspondente a 20 UFERMs. Processo 13.015/2013, trata-se de recurso ordinário interposto pelo senhor Ruiter Cunha de Oliveira, ex-prefeito municipal de Corumbá, em desfavor da decisão simples número 1/141/2010. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pelo conhecimento do recurso, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, no mérito pelo seu improvimento, mantendo-se inalterados os comandos da decisão recorrida. Processo 7.583/2013. Em exame a inspeção número 13/2013, realizada no Fundeb de Aquidauana, referente ao período de janeiro a dezembro de 2012, responsabilidade do senhor Fauzi Muhammad Abdul Suleiman. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e, diante das irregularidades detectadas, voto pela aplicação da multa ao ordenador de despesas acima nominado no valor correspondente a 100 UFERMs, por infringência aos dispositivos legais elencados no voto, concedendo-lhe 60 dias para o recolhimento ao FUNTC, nos termos do artigo 83 da Lei Complementar 160/2012, comprovando o pagamento nos autos no mesmo prazo, sob pena de cobrança executiva judicial. Em todos os processos acima relatados, pela comunicação dos resultados, nos moldes do artigo 50 e publicação nos termos do artigo 65, ambos da Lei Complementar Estadual 160/2012. São os votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e votos do conselheiro relator.
Encerrada a discussão, passamos à votação da forma regimental. Conselheiro Irã Coelho das Neves. Acompanho o relator. Conselheira Marisa Serrano. Com o relator. Conselheiro Osmar Domingos Jerônimo. Com o relator. Conselheiro Gerson Domingos. Com o relator. Aprovado por unanimidade, vão ao expediente. Os conselheiros Osmar Domingos Jerônimo e Gerson Domingos, por estarem sendo a primeira sessão do ano, não possuem processo ainda nesta pauta, né, mas com certeza na próxima sessão já estarão com processos aqui. Então, encerrada a pauta de julgamento dos processos, passamos à fase das comunicações diversas. Com a palavra, os senhores conselheiros e representantes do Ministério Público de Contas para breves comunicações. Senhor presidente. A palavra, ilustre conselheira Marisa Serrano. Senhor presidente, senhoras e senhores, gostaria de relatar aqui algumas ações que a Escoex está preparando para o mês de março. É ainda uma ação preliminar, apenas para o mês de março, sendo que depois o plano total do ano será de conhecimento, darei conhecimento aos senhores conselheiros, ao Ministério Público de Contas e aos senhores funcionários. Por ora, em março, nós começaremos o mês abrindo um encontro, um seminário sobre o tribunal que queremos e o tribunal que temos e o tribunal que queremos. Essa ação tem como objetivo principal a inserção dos servidores dos novos gabinetes do TCE-MS, que será realizada em 3 dias, com palestras dos conselheiros do TCE-MS e convidados. O evento acontecerá no auditório do TCE-MS. Nesse caso, dia 3, 4 e 5 de março, nós teremos, então, uma abertura desse seminário, com a presença do conselheiro Valdir Neves da abertura e palestra feita tanto pelo conselheiro Ronaldo Chadid, conselheiro Irã, por mim e por servidores dessa casa. Serão convidados aí os funcionários, os novos funcionários dos conselheiros Gerson Domingo e Osmar Jerônimo, e também, senhor presidente, se até lá tivermos novos funcionários que queiram e possam participar desse evento, eu acho que seria interessante, porque a ideia é dar uma visão sistêmica do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. E também lembrar que no dia 6 de março, tendo em vista que dia 8 é o Dia Internacional da Mulher, há 4 anos já que esse tribunal vem realizando uma sessão nesse dia. Já visto que, embora nesse plenário hoje a maioria seja de homens, mas a maioria dos funcionários desse Tribunal de Contas é de mulheres. E, portanto, são as mulheres que realmente ajudam a tocar esse tribunal. Portanto, dia 6 de março, nós propomos aqui uma singela programação, senhor presidente, para o Dia Internacional da Mulher, também na abertura na Escoex, e lembramos que nós vamos privilegiar nesse evento as servidoras que desenvolvem trabalho voluntário. Elas poderão fazer o cadastro no site do TCE-MS, Mulheres que Inspiram, e, por incrível que pareça, no primeiro dia já tivemos mais de 10 servidoras que fazem trabalhos voluntários e que estão se inscrevendo. É a forma também de nós vermos os nossos talentos aqui de apoio à comunidade campograndense. Eram esses os informes, senhor presidente. Muito bem. A palavra, conselheiro Ronaldo Chadid. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, fui informado hoje que a nossa diretora, Marisa Chena, está participando de sua última sessão aqui conosco, tendo em vista que seguirá outros rumos depois de mais de 2 décadas prestando seu valoroso trabalho junto às sessões da Câmara e do Pleno. Então, quero aqui registrar, em meu nome e em nome também dos nossos colegas conselheiros e do Ministério Público de Contas, doutor Aedo acaba de me autorizar, e dos servidores em geral, os agradecimentos pelo bom trabalho que Vossa Senhoria prestou a este Tribunal de Contas. Pode ter certeza que a senhora não é uma daquelas que passou e não deixou marcas. Certamente a sua atuação aqui deixa marca indelével e será lembrada por todos nós por muitos anos, porque o seu trabalho realmente é de qualidade, a senhora é muito competente. Fica aqui o nosso agradecimento.
Faço das palavras do conselheiro Chadid as nossas palavras dos demais conselheiros, né, todos nós aqui, funcionários, equipe que trabalhou com a Marisa, que é uma grande amiga, grande companheira, com certeza. E que esse tribunal continue à disposição, aberto para ela sempre que quiser vir aqui nos visitar e que ela tenha sucesso na sua nova vida, na sua nova caminhada. Encerrada. Só para complementar. Pois não, com a palavra. E desejar sucesso, né, a Alessandra, que assume o encargo, e dizer a ela que nós estamos à disposição, no sentido de auxiliar, para que seu trabalho seja prestado da melhor maneira possível. Muito bem. Eu quero, ao final aqui, eu não ia dizer, mas vou fazer uma breve comunicação, que, em detrimento de algumas decisões que foram feitas, que nós teremos que assumimos e teremos que dar continuidade, né, todos sabem de um TAC que foi assinado e que está em andamento, né, que nós TAC é um termo de ajuste de conduta assinado pela gestão anterior, que nós teremos que cumprir em detrimento da situação de contratações de vários servidores desta casa. É uma decisão que está acima da nossa vontade, mas que é, na verdade, no estrito cumprimento daquilo que foi pactuado pela Justiça. Tentamos, de alguma maneira, postergar essa decisão, mas, infelizmente, o Ministério Público tem sido assim, bastante claro com relação a isso, esse TAC, e tendo em vista que nós somos o órgão de controle externo, fiscalizador, então, obviamente, nós não podemos dar um mau exemplo. Nós temos que nos ajustar, infelizmente, que isso pese a demissão de alguns valorosos servidores. Decisão essa que, como já disse, não é da nossa vontade pessoal, mas uma decisão que foi tomada num entendimento entre a gestão anterior e o Ministério Público, que exigia que esse tribunal tomasse providência no sentido de regularizar a situação desses servidores. Nós também queremos informar que vamos, em detrimento até da necessidade, convocar mais 20 concursados, né, auditores de controle externo. Já está sendo providenciada a convocação de 20 novos servidores para preencher ou tentar preencher algumas dessas vagas. Então, eu até faço essa comunicação. Estamos também tomando algumas medidas no sentido de dar a possibilidade, e foi aprovado por este pleno uma sessão extraordinária, encaminhada à Assembleia Legislativa, uma lei que nos permite a transformação de alguns cargos. E todo esse estudo que foi feito pela nossa equipe técnica, ela não incide em nenhuma despesa a mais naquilo que nós estamos buscando adequar a essa nova realidade, essa que o Tribunal de Contas passa a viver. E, às vezes, eu não sei se com a incompreensão ou por algum outro interesse, algumas pessoas estão noticiando, publicando que o tribunal está criando alguns supercargos, 17 cargos com supersalários, quando, na verdade, isso não existe. Nós estamos transformando e adequando, e não haverá absolutamente nenhum aumento de despesa, pelo contrário, haverá uma diminuição de despesa. É que, na verdade, em detrimento dessa nova realidade que nós estamos assumindo e enfrentando e encontrando, nós, em consonância com os demais colegas conselheiros, com a equipe técnica, buscamos tomar algumas medidas para que o Tribunal de Contas continue produzindo, como sempre produziu, e cada vez mais. Obviamente que eu tenho certeza que o tempo e as nossas ações haverão de justificar, de explicar para aqueles que não entenderam ou até não querem entender, que, na verdade, as medidas que estão sendo tomadas, na verdade, não cria absolutamente nenhuma despesa. E que essa informação do TAC nos deixa profundamente consternados e constrangidos até, porque não é fácil assumirmos o comando de uma instituição já com o desafio de termos que cumprir uma decisão judicial, aliás, um acordo do Ministério Público com a gestão, de termos que demitir colegas, pessoas que por muito tempo dedicaram parte da sua vida a esta casa, a esta corte.
Então, eu quero agradecer a todos, né, que colaboraram, que estão colaborando, e dizer que lamentamos muito, mas, infelizmente, o TAC realmente ele vai ser cumprido, tem que ser cumprido, porque essa não é nem uma determinação do Ministério Público, né, num entendimento que foi feito na gestão anterior e que nós apenas temos que levar a cabo aquilo que foi acordado. Então, eu quero agradecer a participação de todos e quero declarar encerrada essa sessão, antes, porém, convocando outra para a ordem local, conforme determina a pauta e o regimento interno. Muito obrigado, está encerrada a sessão.